Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Graça e paz, aqui é o pastor Rodrigo, vamos juntos. Palavra de hoje, que está em Josué capítulo 7, verso 5. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Ninguém tem como alvo a derrota, ou seja, não conheço ninguém que propositalmente trabalha para ter como resultado o fracasso. No texto de hoje, nós então compreendemos que o povo de Deus, liderado por Josué, eles ali foram derrotados por um outro povo que foi considerado como um povo pequeno, um povo que estava em menor número, e esse povo então venceu o povo de Deus, o povo de Israel. Por que eles perderam essa batalha? E mais, porque às vezes nós perdemos batalhas consideradas fáceis. Então vamos trazer agora do livro de Josué para a nossa vida. Às vezes vivemos derrotas, sim, vivemos derrotas aonde nós deveríamos ter vencido. Josué, sem entender nada, buscou a Deus em oração. Você encontra isso no verso 7 e no verso 8, e Deus então responde, que o motivo pelo qual eles perderam, eles foram vencidos, responde que era então o pecado. Isso está nos versos 10, verso 11 do capítulo 7, leia ele todinho e você vai compreender. Existem situações que realmente o Senhor não tem para nós como projetos, e por isso não acontece, não tendo relação assim com o pecado, mas existem outros casos e outros momentos que sim tem a ver com o pecado, como neste caso de Josué com a sua turma, aonde o pecado ele traz então a brecha, a abertura para o inimigo entrar, roubar e destruir, como Jesus diz, não é assim o papel do diabo lá em João 10, capítulo 10, verso 10, na primeira parte. O pecado é terrível, sendo o maior problema do homem. Se você for parar para analisar todo o problema, a origem é o pecado. Alguém pecou na história, alguém pecou, E aqui com Josué não foi ele, alguém, um integrante da equipe havia cometido pecado, e todos eles sofreram, com aquela atitude. Lá em Isaías 59, verso 2, está escrito que o pecado, a iniquidade, faz separação entre Deus e o homem, ficando o homem assim desprotegido. Deixa eu te falar, Deus não pesa a mão, Ele tira a mão, e quando Ele tira a mão, nós perdemos a proteção, E perdendo a proteção, nós seremos alvejados pelo diabo. Em Josué 7:20, o responsável aparece, era um homem chamado Acã. Ele sofre as consequências e paga o preço com a própria vida. Aliás, a sua família vai junto, todos são apedrejados. Mas você entende agora o porquê, E o papel, a obra de Jesus sobre as nossas vidas? Ele pagou com alto preço a dívida de pecado. Ele pagou com a própria vida na cruz do Calvário, levando sobre ele, como está escrito em Isaías capítulo 53, todas as iniquidades, todas as enfermidades, Ele levou sobre ele e ali nos perdoou na cruz do Calvário. O Senhor sim derramou sangue por você e por mim, nos perdoando ali na cruz, para que nós pudéssemos nos arrepender do pecado, confessar a Ele, como está escrito em Provérbios 28:13, e não mais cometê-lo. Ele disse para aquela prostituta: vá e não peques mais. O arrependimento significa mudança de rota e fechamento de brecha. O diabo tem tanto poder que ele só age quando você deixa abrindo a passagem, abrindo a brecha, abrindo a porta, e muitos estão abrindo brechas tão grandes que são consideradas verdadeiras porteiras no mundo espiritual, e o diabo ele entra arrombando, roubando e destruindo. Mas quando nós nos arrependemos, resolvemos, nós fechamos a brecha e ele não mais pode entrar, ele não mais tem acesso à sua vida.
vida, ao seu coração e à sua família. A Bíblia diz, não é, em Romanos, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos garante a vitória. Então que fiquemos nele, que sejamos fiéis a Ele, não é? E não ali como Acã, que foi atraído por algo, aonde ele achava que aquela capa que ele pegou era insignificante o ato, mas estamos cheios de tantas coisas que não tem nada a ver, mas na verdade sim, tem tudo a ver, constitui-se pecado, as coisas têm nome, muitas pessoas chamam de doença, desvio na personalidade, outros dão outros nomes, mas na verdade nós devemos assumir, é pecado, e pecado não tem remédio, não tem terapia, não tem psiquiatra que resolva, pecado só quem resolve é Jesus, e Ele já resolveu lá na cruz, por isso leve o seu pecado até a cruz agora, crucifique ali, não é? Exatamente o ato, e que você possa se arrepender para viver uma vida abundante. É isso, Deus tem uma vida de vitória, mas que nós possamos, não é, viver segundo a tua palavra, em nome de Jesus, para não mais ser derrotado, não é, por vitórias, aliás, por batalhas consideradas fáceis. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.